irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou grato a Deus pela vida de todos. Os inscritos do canal Rascunho da IBD, os que não são inscritos e estão passando pela primeira vez, você pode se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhar esse vídeo para que mais irmãos, mais pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus. O objetivo do canal Rascunho da IBD é exatamente isso, é trabalhar a questão da nossa lição, uma lição muito proveitosa. Cada trimestre temos lições importantes, 13 lições para o nosso aprendizado. Nesse segundo trimestre estamos estudando acerca do Sermão do Monte, não é? A nossa lição, está aqui a lição, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Parabéns para a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também ao comentarista Pastor Osiel Gomes, não é? E assim sucessivamente. Então, na primeira lição falamos sobre o Sermão do Monte e o caráter do Reino de Deus. A segunda lição, nós trabalhamos a questão do sal da terra e luz do mundo, as duas simbologias, não é? E também, agora a terceira lição, estaremos falando sobre, estaremos comentando sobre Jesus, o discípulo e a lei. Então, o título da lição de número 3 é Jesus, o discípulo e a lei. Quando estamos dentro dessa temática, os cristãos renascidos em Cristo, ou nascidos de novo, fora dessa questão da lei mosaica, eles têm necessidade de cumprir a lei mosaica? Eles estão dispensados de cumprir a lei mosaica? O 10 mandamento é 10 mandamentos ou 10 palavras? Jesus cumpriu a lei ou Jesus não cumpriu a lei? E os discípulos? Como fizeram os discípulos? Estas e outras perguntas estaremos respondendo aqui agora no canal Rascunho da IBD. Portanto, não saia daí, fique conosco, com certeza vai ser de bom proveito e boa vida você juntamente conosco aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a igreja onde você congrega e a escola dominical onde você participa. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E isto posto, vamos para a nossa aula, não é? Há muito tempo, alguns tempos atrás, e há muito tempo, ao longo dos anos, nós vamos ouvindo perguntas desse naipe, dessa questão sobre os 10 mandamentos, sobre o decálogo e tal. Quando vamos tratar sobre a lei de Moisés, não é? Qual é o significado atual da lei mosaica? Nós somos sempre questionados, é necessário o cristão que nasceu em Cristo cumprir a lei? A lei de Moisés, qual é as observâncias que temos que fazer ou as que não temos que fazer? Muito bem. Se Jesus cumpriu, a resposta é essa. Se Jesus cumpriu a lei, a nossa incumbência, a nossa responsabilidade é cumpri-la também, porque nós somos cristãos, ou seja, nós seguimos a doutrina de Cristo, e se Cristo cumpriu a lei, nós outros devemos cumpri-la também. Agora, os preceitos, certo? Existe 613 preceitos dentro do conceito judaico. Isso não se faz necessário, porque quando você vai ver essas questões, você vai ver que existem algumas irrelevâncias. Tem aqui alguns materiais sobre o judaísmo, sobre as formas de prática judaica e tal. Não é? Mas o cristão, ele obedece a Cristo, serve a Cristo, segue a palavra de Cristo. Então, a maior importância que temos que compreender é o caráter e o objetivo moral da lei. O caráter e o objetivo moral da lei, que nos é representado, nós vamos ver esse caráter em Êxodo capítulo 20, né? Então existe uma tendência do homem em confundir os princípios da lei com a graça, né? Isso dá um choque, a lei e a graça, né? Vamos dizer assim, trazer essa visão.
nem a lei e nem a graça pode ser perfeitamente compreendida. A lei, desejada por sua austera inflexibilidade, majestade, por exemplo, a lei sempre era inflexível, não é? E a graça que é privada de todos os seus atrativos divinos, ou seja, as santas exigências de Deus ficam sem resposta. Então, quando você traz essa questão de como que fosse um revanchismo entre a lei e a graça, você acaba caindo, deixando Deus um pouco de lado, ou seja, as doutrinas, os ensinos esquecidos, você acaba esquecendo, não é? E isso podemos chamar de doutrinas ou ensinos esquecidos. Haja vista que a palavra doutrina e ensinos têm os significados equivalentes. Então, nessa revista de hoje, nessa lição de hoje, o comentarista trabalha a proposta de que Jesus, o discípulo e a lei, e ele usa o texto base lá do capítulo 5 de Mateus, ou Matitiahu, em Mateus, capítulo de número 5, verso 17, né, quando ele vai trazer a leitura bíblica em classe, que nos é apontada aqui, a partir do versículo 17. Não cuideis que vindes cumprir ou destruir a lei, ou aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Versículo 18, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quando vamos observar esse texto, Jesus está dizendo que a lei ela prevalece até hoje. O que não prevalece são os preceitos, não é? Preceitos da religião judaica. É isso que Jesus estava dizendo. Por quê? Quando a graça, quando Cristo, não é? Ele diz assim, quando a Bíblia diz não matarás, ponto, é ponto consolidado. Não furtarás, consolidado. Não é? Agora, quando vai falar de festa, de luas novas, as festas do tabernáculo e tudo aquilo, aquela tipologia, hoje representa-se em Cristo. Então, não era um mandamento, não estava no decálogo isso, né? Não estava nas 10 palavras. Decálogo num hebraico, no grego quer dizer 10 palavras, entendeu? Ou seja, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Capítulo 20 de Êxodo, a partir do seu versículo de número 5. Né? Em que consiste a lei mosaica? Ou que consiste a lei? Quando se faz referência à lei nas igrejas, geralmente ela está falando dos 10 mandamentos, mas isso é um engano, pois cumprir a lei mosaica é muito mais do que as 10 palavras. Né? Ela é composta do código de lei formada por 613 disposições, ordens ou proibições, que eu chamei de preceitos há pouco, também conhecido assim. Então, em hebraico, a lei é chamada de Torá, que significa lei, como também, ou instrução, ou doutrina, conteúdo, né? Doutrinário. Né? Então, o conteúdo da Torá são 5 livros de Moisés, ou 5 livros mosaicos. O termo Torá é aplicado igualmente no Antigo Testamento, como sendo aí ou seja, como um todo, dentro do seu bojo completo. Então, nesse artigo, nessa visão, nesse artigo da revista da Escola Dominical, nesse contexto, nós vamos ver e observar o termo Torá designa os 5 livros de Moisés, não é? E especificamente a compilação das leis mosaicas, as 613 disposições, ordens e proibições, né, que são mencionadas. Por exemplo, a lei pode ser dividida, ou melhor, em 10 mandamentos. No hebraico,
são chamadas simplesmente de as 10 palavras. Eu falei no grego, não, é no hebraico, corrigindo aqui. Ok? Eles regulamentam a relação do ser humano com Deus e o seu próximo. Então ela traz essa ordem, esse regulamento entre o ser humano, Deus e o homem e o seu próximo. Então o Código Mosaico é encontrado também, é chamado Livro das Alianças, das Ordenanças Civis e Religiosas, que explica aí e expõe detalhadamente os 10 mandamentos para Israel. Então o Código Mosaico contém as leis cerimoniais que regulavam os ministérios do tabernáculo, que eu estava falando há pouco sobre tipologia, e posteriormente no templo também. Então elas tratavam também da vida de serviços do sacerdote. Então tratava da vida do sacerdote e do seu serviço, o que tinha para fazer. Então esse conjunto de todas essas disposições e ordens e proibição forma a lei de Moisés. Então no judaísmo ortodoxo principalmente, além dessas 613 ordenanças, há ainda 6 leis, que é chamadas leis talmúdicas, ou lei do Talmud, que é a transmissão oral dos preceitos religiosos e jurídicos compilado aí foi escrito entre o século III ao século VI depois de Cristo. Então a Torá e o Talmud são o centro da devoção judaica. Ponto. Isso é nos dias atuais. E Jesus Cristo e a lei de Moisés, como é que fica essa demanda? Veremos agora. Em Mateus capítulo 5, nós lemos um texto, versículo 17, nós vamos observar que Jesus se posicionou a favor do código legal mosaico, quando ele diz: não penseis que vi revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumpri-la. No capítulo 5, verso 17. Então, querido professor, querido mestre, podemos observar que Jesus traz um bojo de informação, só em um texto só ele já consegue já ajustar ali. Por quê? Ele rejeitou de forma veemente as ordenanças humanas, as obrigações impostas. Lembra que eu falei sobre os 613 preceitos? E repetidas vezes aqui citei. Então ele rejeitou isso, que era imposta apenas pela tradição judaica, a tradição religiosa dos judeus, que era compilada posteriormente no Talmud, entendeu? Afirmando assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, e disse-lhe ainda, está no texto aqui, Mateus 7, verso 8 a 13, visto que o Sermão do Monte, ele está atrelado, e eu já estava antes dessa revista aí, sem saber, eu já estava ensinando na igreja sobre essa situação, e nós estamos esse contexto desse capítulo, Mateus capítulo 1 até o capítulo 7, em especial o capítulo 5, 6 e 7, mas estamos trabalhando isso ainda, e essa revista até veio aclarar bastante, Então, quando Jesus ele faz a observação: quem maldizer ao seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vos mesmos transmitis, e fazeis muitas coisas e outras coisas semelhantes. Então Jesus, ele não veio, ele cumpriu a lei, não cumpriu os preceitos da religião judaica, obviamente, os preceitos da tradição, e assim sucessivamente. Então Jesus foi desobediente? Negativo, ele cumpriu a palavra que Deus falou, Então, quando ele, de forma muito jeitosa, ele rejeita esses preceitos, para que guardasse a sua própria tradição, Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem disser ao seu pai e sua mãe seja punido de morte, e quem maldisser, mas Jesus estava dizendo, é para honrar o pai e mãe? Tranquilo, quem disser o contrário, será punido de morte. Então Jesus defendeu primeiramente a palavra de Deus,
e ele considerava o Pentateuco como realmente escrito por Moisés. Foi ele quem disse, inspirado por Deus, normativo para a sua própria vida e seu ministério. E ele disse isso em Mateus capítulo 5, verso 18 e 19, no texto que nós lemos. Olha aqui, está escrito, né? Aqui, 18 e 19. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uns desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus já estava trazendo todo o contexto, né? Ele disse que a palavra de Deus normativa e a sua própria, aquela que trazia vida ao ministério, seria sim de forma cabalmente cumprida, não é? Então, a quem foi dada a lei de Moisés, né? Então nós vamos ver que a Bíblia nos diz que, dentro de textos e documentais bíblicos, diz que a lei foi dada ao povo judeu, ou seja, a Israel. E o texto diz assim, Deuteronômio 4:8, mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e seus preceitos a Israel. Não fazeis assim nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos, né? Salmos 147, versos 19 e 20. São esses os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e aos seus filhos, os filhos de Israel, no sermão, no monte Sinai, pelas mãos de Moisés. Levítico capítulo número 26, versículo 46. Aí são israelitas, pertencem à adoração e também à glória, às alianças, às legislações, o culto e as promessas. Isso Paulo cita em Romanos capítulo 9, verso 4. Não é? Então a lei de Moisés foi entregue a Israel. Isso já está também consolidado. A nossa revista, agilizando aqui para o vídeo não ficar muito grande, ela está dividida em 3 tópicos, como sempre, como de praxe, né? Jesus cumpriu toda a lei, primeiro tópico. O segundo tópico é a letra da lei e a verdade do Espírito. E o terceiro e último tópico é a justiça do reino de Deus, né? Quem será grande no caso. Qual é a expressão, a letra da lei? O que é isso? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Então, esta letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra em Romanos capítulo 7, versos 7 a 25, né? E em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então, a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e impossibilidade do homem em salvar-se, né? Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, ou seja, do grego isso é, um pedagogo, ou seja, um guia que nos leva a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 5, verso 34, melhor. Então, podemos observar que todo o conteúdo, Jesus cumpriu toda a lei, é um compromisso com o passado. Então, quando Jesus começou a ensinar, né, o seu propósito nunca foi de destruir ou desconstruir tudo ou não valorizar o passado. Pelo contrário, né, relativo ao ensino da lei e tal, os profetas, a expressão não pensem revela exatamente isso. Não pense que eu vim abirrogar ou descumprir a lei. Na Bíblia, o comentarista usou a Bíblia NAA, de versão NAA, nova atualizada, Almeida atualizada, né? Então, a oração, ao orar, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro e belo. Então, como eu já disse aos irmãos, não é? Jesus cumpriu toda a palavra de Deus. O que ele não cumpriu, o que ele falou, foi só sobre todo o conteúdo, né? Preceitos
impregnado dentro das tradições, né, que foi compilado posteriormente lá no Talmud, como eu já disse, né? Então ele fez essas observações, mas ele cumpriu cabalmente toda a lei, como diz a sua palavra, ok? A lei revelava a verdade que Deus quanto à conduta, a verdade de Deus quanto à conduta do seu povo. Então ela prescrevia os sacrifícios de sangue para a expiação de seus pecados. A lei não foi dada por meio de salvação, como um meio de salvação com Deus, né? Antes, pela lei, ensinou o seu povo como andar em retidão dele, como o seu retidão diante dele, como o seu redentor, igualmente diante do seu próximo. Nós vamos observar que na Bíblia de Estudo Pentecostal, nós temos aqui, é o que não falta, certo? Nós vamos observar esse texto, tem um comentário interessante, né, na nossa Bíblia aqui, interessantíssimo, comentário excepcional. Deixa eu abrir aqui já para mostrar, para a gente. E o comentarista, ele usou uma frase, usou uma parte, isso que eu acabei de ler, foi desse estudo aqui, ó. A lei do Antigo Testamento, né? Então, quando vamos ver, fala sobre o concerto com o israelita, né? A lei foi dada a Deus em virtude do concerto que ele fez com o seu povo. Ela impunha as condições de concerto com o povo, e que devia obedecer por lealdade ao Senhor a quem eles pertenciam. Ou seja, os israelitas aceitaram formalmente as obrigações do concerto, né? Então a obediência de Israel à lei havia de se fundamentar, ou devia, né, na misericórdia redentora de Deus e na libertação do seu povo, não é? Então podemos observar que Jesus sim cumpriu toda a lei. Ponto. Podemos isso. Eu fiz perguntas como: Jesus cumpriu a lei? O cristão hoje pode cumprir a lei? São perguntas que já respondi dentro do nosso comentário. Porque se somos cristãos e Jesus cumpriu a lei e obedecemos às palavras de Jesus, logo temos que também obedecê-la, ok? Então, dentro desse contexto, como vamos deparar, nós não devemos pensar que, quando deparar com Mateus capítulo 5, não devemos pensar que se trata de uma porção separada, né, que vinha sendo tratado aí anteriormente, mas uma continuação do sermão da montanha, ou sermão do monte, né? Então, Jesus cumpriu a lei? Né? Sim, cumpriu a lei, já provei aqui, né? Mas o comentarista colocou aqui na lição assim: um compromisso com o passado. Sendo bem direto, na leitura que faz do Sermão do Monte, Jesus começa o seu discurso com princípios maravilhosos, suas palavras são doces e suaves. Então, conforme eu citei no capítulo de número 5, né? Então, a crítica de Jesus que ele faz, né? Ele observa tudo. Então, o mestre, ele apresenta o seu ensino como uma nova interpretação viva, opondo-se ao legalismo frio dos escribas e fariseus, ou seja, as tradições, conforme já trouxe aqui. Então Jesus se opôs a isso, mas o que Deus falou estava dito e é para obedecer. Foi palavras de Cristo, palavras de Jesus, né? Então, como nós trabalhamos aí? Até que ponto as nações, os povos, os discípulos devem seguir a lei? Em Provérbios 29, versículo 18, está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Então, toda nação que seguir esse conselho se dará bem. Então, a lei de Moisés foi entregue ao povo de Israel com a seguinte finalidade: porque o mandamento é lâmpada, é a instrução, é a luz. Então, as repreensões são disciplinas que são dadas, postas pelo caminho. Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 23. Deus queria que Israel fosse uma clara luz no meio da escuridão espiritual. Então, Deus tinha o propósito que Israel fosse assim, né? Em que vivesse o seu povo, né? Em contraponto com as trevas e o pecado. Então, por essa razão, Balaão, o profeta gentil,
foi compelido a proclamar, né? E ele diz assim: eis aí o povo que habita, só não será reputado entre as nações. Só é não reputado entre as nações, que são boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Números 23, verso 9, Números 24, verso 5. Balaão reconheceu que Deus era com Israel. Mesmo ele foi comprado, mas ele reconheceu, não tinha muito o que fazer, não tinha o que fazer. Não é muito, não tinha o que fazer. Então ele velava sobre o seu povo, ele morava no meio dos israelitas, ele dava segurança e estabelecia a ordem através da lei, né? Mesmo as meretrizes e Raabes, que vivia na cidade ímpia de Jericó, sentiu-se obrigada a declarar-se aos dois espias judeus, ou seja, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor dos infundis, e que o pavor infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também se fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, aos quais destruístes. Josué, capítulo 2, verso 9 a 11. Então, nós vamos ver também que quando a rainha de Sabá, ou seja, que é o atual Iêmen, né, visitou Salomão, ela exclamou, admirada, dizendo: foi verdade a palavra a teu respeito, ouvi na minha terra. A teu respeito, ouve na minha terra, eu respeito a tua sabedoria. Contudo, não cria que se falava até que vi os meus próprios olhos, com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade da tua sabedoria. Não é? E isso está escrito, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre, por isso te constitui rei sobre ele, para executares o seu juízo. Então, a rainha de Sabá reconheceu: bendito seja o Senhor teu Deus. Ela diz: bendito seja o Senhor teu Deus. Felizes são os teus homens, felizes são os teus servos que estão diante de ti e ouve a tua sabedoria. Então, bendito seja o teu Deus, que guarda, que se agradou de ti, te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel. Então ela reconheceu isso, 2 Crônicas, capítulo 9, verso 5 a 8. Então o nome de Deus era conhecido muito além das fronteiras de Israel, muito além das fronteiras. Então as nações reconheciam que Israel era singular, admirava o seu maravilhoso templo, vinha para louvar ao seu Deus, né? Eles estavam sempre dispostos, né, naqueles dias. E assim ele respondia às orações de Salomão que fizera por ocasião da inauguração do templo. Quando ele diz assim: também aos estrangeiros que não for teu povo de Israel, porém vier na terra remota, por algum amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido. Ora, voltado para esta casa, né, orar e voltar para esta casa os teus olhos, ouve tu nos céus e fazei tu, né, os estrangeiros, né, de pedir a fim de todos os povos desta terra, da tua casa, que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. 1 Reis, capítulo número 8, verso 41 a 43. Então, o texto diz, a história conta, Jesus confirma que ele cumpriu a lei, né? E a lei é para os discípulos, para nós outros, os cristãos, também cumprir. O que não precisamos cumprir é o que Jesus não cumpriu, que foi as tradições judaicas. Fora disso, devemos cumprir tudo, né? Porque o salmista, no Salmo 19, verso de número 8 e 9, ele diz assim: são os seus preceitos, os preceitos do Senhor são doces, porque mais doce do que o mel, que o destila aos seus favos. Além disso, por eles admoesta, ou seja, o teu serviço, e em os guardar a grande recompensa. Então Deus tinha a proposta de que o povo guardasse sim. Então a igreja de Jesus deve cumprir a lei?
O Senhor Jesus é a cabeça da igreja, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, verso 23, ele validou toda a lei, inclusive os 613 disposições, né, e proibições, ao afirmar, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio só da lei. Lucas capítulo 1, versículo de número 17. Né? Então esses preceitos nem sempre estavam atrelados às tradições dos fariseus, né? Então o que Jesus condenou foi isso, as tradições do fariseu, o farisaísmo, né? Enfim, e ele avançou mais um passo dizendo, não penseis que vim revogar a lei, né? Conforme já disse em Mateus 5, verso 17. Então Jesus ao nascer também foi colocado sob a lei, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele foi criado, educado segundo os preceitos, pois cumpria as suas exigências. Né? Então Jesus, ele não apenas se ateve pessoalmente a toda a lei, né? Foi também a mesma lei que o condenou à morte, né? Quando ele tomou sobre si os nossos pecados e teve de morrer por eles, pelos nossos pecados, pois a lei assim o exigia. Então ele cumpriu tanto que morreu por nosso pecado. Então vemos que a lei foi cumprida de forma cabal e vivida por Jesus através dele, que alcançou seu objetivo, porque está escrito assim, o fim da lei é Cristo. Fechou. O fim da lei é Cristo. Então Cristo cumpriu toda a lei. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tem muita coisa para dissecar sobre esse assunto. Uma lição espetacular, excepcional. Parabéns aí ao pastor Osiel, né, que trouxe um compêndio de informação muito interessante e leva o professor mestre a estudar bastante, a buscar mais informações, porque os caminhos estão abertos. Glória a Deus, é só você caminhar, tá certo? Então, Jesus não destruiu a lei, e quando ele trabalha sobre a lei, a letra da lei também já trouxe isso, que é a verdade do Espírito, né? Então, a expressão letra da lei significa o quê? Para termos uma compreensão sobre isso, sobre a clara, né, ele diz assim, qual é dos que habilitou para sermos ministros de uma nova aliança e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo que as penas duras das tradições que os fariseus colocavam ali, aqueles hábitos particulares, que eu chamo também assim, são coisas particulares dele, mas a genuína palavra de Deus estava totalmente guardada e apontada por Cristo e obedecida por ele para que possamos também obedecer, tá certo? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula, quando estaremos estudando, deixa eu dar uma olhada aqui, lição de número 4, resguardando-se dos sentimentos ruins, é a próxima aula, tá certo? Deus abençoe, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.